Você já conhece, talvez você está aqui e já ouviu falar dessa história. A promessa da terra prometida, ela tinha sido feita há anos atrás. Em Êxodo capítulo de número 4, Deus ele chama Moisés no meio de uma sarça ardente e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo. Moisés é levantado para libertar o povo que está no Egito. O povo, ele é liberto. E tinha uma promessa para aquele povo, dele ser livre do pecado, da escravidão. 600.000 homens do Egito, mulheres e crianças. Aí existe acompanhar Moisés ali. Agora, eles acompanharam Moisés no deserto. E a passagem do Jordão dele. O Senhor Jesus. E nesse novo ciclo ia ter conquistas, vitórias, batalhas. Nesse novo ciclo, ele ia viver muita coisa. Eles já tinham saído de um ciclo. Quando eles saem do Egito, eles passam o Mar Vermelho, começa-se uma nova jornada para o povo. Mas algo interessante acontece nesse percurso aí. Uma hora ou outra o povo duvidava daquilo que Deus tinha ordenado. Uma hora ou outra o povo não sabia o que estava passando ali no deserto. Josué, capítulo de número 13, o versículo 5, o texto diz assim: seu território se estende do deserto ao Líbano e do Mar Grande. Ninguém consegue resistir vocês todos os dias da vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com vocês, nunca deixarei e nem abandonarei. Era uma promessa que Deus já tinha feito lá atrás. Moisés não entrou na terra prometida. E tem um detalhe aqui, que só quem entrou na terra prometida foi Josué, Caleb e a geração dos filhos daquele povo que entraram com eles, porque eles não tinham acreditado na promessa que Deus tinha feito para eles. Deus tinha feito uma promessa para todos, mas nem Moisés entrou na terra prometida. Interessante é que Josué capítulo 4, que foi o capítulo lido que a gente leu aqui, do 1 ao 14 vai falar sobre as 12 pedras do Jordão, como foram criadas. Do 15 ao 19 vai falar sobre a passagem do Jordão, o momento que eles estão passando o Jordão. E do 19 ao 26 fala quando eles chegaram em Gilgal. E nessa tarde aqui, início de noite, eu quero compartilhar apenas 3 verdades que podemos aprender com esse texto aqui. Com esse povo que seguiu a direção que Deus deu a Josué. Veja, no versículo de número 6, do versículo de número 6 ao versículo de número 7, eu vou ler o texto aqui, diz assim: aí elas servirão de sinal para você no futuro, quando os seus filhos te perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. A ordem foi que Josué escolhesse 12 homens, cada homem de cada tribo, e eles teriam que tirar as pedras do Jordão, colocarem no ombro e passarem no Jordão. Eles pegam as pedras, eles colocam no ombro e eles passam no Jordão. Agora, interessante é que eles não passaram no Jordão. Antes de passarem no Jordão, eles deveriam pegar as pedras e colocar no ombro. Eu penso, vou pegar sem microfone mesmo. Pode deixar. Eu penso, estão me ouvindo? Sim. Eu penso que as pedras, reverendo Ronaldo, pastor Ronaldo, eram pesadas para ele colocar no ombro. Como se fosse uma pedra normal, a gente poderia pegar na mão. Mas a ordem de Deus disse: peguem as pedras e coloquem no ombro. Essas pedras, elas foram tomadas, elas foram levantadas, essas pedras foram colocadas e elas foram levadas. E a ordem que Deus estava dizendo
olhavam para as pedras, eles se lembravam o que Deus fez. Todas as vezes que eles olhavam as pedras, eles se lembravam de onde Deus tinha tirado eles. Porque foi isso que Deus disse a Josué. Eles vão levar as pedras e quando chegarem lá, eles vão fazer um altar. E todas as vezes que eles olharem para elas, eles vão se lembrar de onde Deus tirou, por onde eles fizeram passar o Jordão. Meu querido e minha querida, faça uma reflexão nessa tarde, de onde Deus tirou você. Qual é a pedra que você olha e diz assim: o Senhor fez isso na minha vida? Qual é a pedra que você pode olhar e dizer assim: foi Deus que fez isso? O que é que você pode olhar? Talvez essa pedra representa uma cura que Deus fez na sua vida. Talvez essa pedra representa o seu casamento, os seus filhos, algo que Deus lhe deu. E que toda vez que você olha para essas pedras, você diz: foi Deus que fez isso. Quando eu me converti, eu dava muito meu testemunho por aí, do lugar, do outro lugar que eu vim, da outra religião que eu vim. E eu tinha uma foto que eu mostrava às pessoas. Era uma foto só, de tantas que eu tinha, era uma foto só. E as pessoas diziam para mim: rapaz, eu até hoje tenho essa foto, rapaz, rasga essa foto, para que tu quer essa foto? E eu dizia para as pessoas o seguinte: toda vez que eu olho para essa foto, eu não lembro do meu passado. Todas as vezes que eu olho para essa foto, eu digo: Deus me tirou desse lugar. Foi Deus que me tirou desse lugar, e para esse lugar eu não volto mais. Qual é o lugar que você olha? O que é que você vê que pode dizer: foi Deus que fez isso na minha vida? A primeira verdade que eu aprendo com esse texto é a direção. Escute, quando Deus dá uma direção a mim e a você, são poucos aqueles que vão acreditar. Quando Deus nos dá uma direção, às vezes até os da própria casa vão duvidar de nós. Quando Deus nos dá uma direção, os amigos às vezes que estão ao nosso lado dizem: desista, vocês não vai dar certo. Você está vendo que isso não vai dar certo? Você está vendo que não? E talvez você está aqui, estamos começando aqui, dando início a essa obra que lá atrás já tinha gente orando aqui. Lá atrás já se fazia algo aqui em 2018, 2017. Foi assim, não foi, Natália? 2018, 2017. Nada se começa do dia para a noite. Estamos aqui, hoje é o segundo domingo, e ainda tem ajuste de louvor, ajuste de som, tem algumas coisas que estão se ajustando. E no começo é assim mesmo. Porque no começo vai se começando, vai se seguindo a direção. Está dando errado, mas vamos começar. Está dando errado, mas vamos fazer. Ainda está com a falha aqui, mas está no começo. Eu conheço um pastor, amigo meu, que quando ele é pastor em uma igreja, ele não é o dono da igreja, ele é pastor em uma igreja. E quando ele começou, há 15 anos atrás, na igreja dele, tinha um homem que tocava violão. Não tinha teclado, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, era ventilador. E o chão ainda era chão encimentado, aquele cimento que eu não sei falar, o cimento todo troncho. E aí ele dizia que o homem não tinha nem voz para cantar, nem voz, cantava tudo errado, tudo desentonado, mas estava lá com o violão. E ele dizia assim: é o começo, e no próximo domingo eu conto com você de novo. No próximo domingo eu conto com você de novo. Hoje o Ministério de Louvor tem 50 pessoas nesse Ministério de Louvor. Fazem escalas para um domingo, pelo menos um dos integrantes tocar. Porque ele acreditou na direção, ele acreditou no desafio. Escute, todas as vezes que Deus dá uma direção a você, tem um desafio aí. Todas as vezes que vem uma direção, tem um desafio. Você vai sair do desconforto. Ei, está no conforto é muito bom. Está nas coisas boas é muito bom. Está num lugar grande é muito bom. Mas quando Deus dá uma direção, Ele está dizendo: começou um novo ciclo na sua vida. Inicia-se agora um novo ciclo. Escute, Deus deu uma direção a Moisés. E Moisés seguiu à risca a direção que Deus deu a ele. Rapaz, a Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso daquela época. O povo apertou tanto Moisés que o camarada se estressou. O camarada, Deus disse: toca na rocha, ele bateu na rocha. Eu acho que ele estava tão estressado que ele acabou batendo na rocha. Trabalhar com gente é meio complicado mesmo. Trabalhar com o povo é meio difícil. Ah, irmão, na igreja é difícil também do mesmo jeito, não tem isso.
Não tem isso, está tudo bom, daqui a pouco tem confusão, daqui a pouco tem paz, daqui a pouco um abraça o outro, um pede perdão para o outro. O que a gente precisa fazer é continuar seguindo a direção. Irmão, talvez alguém pode, você está aqui nessa tarde, e você talvez está em dúvida, seja a direção qual for que Deus te deu, eu não sei. Talvez você está em dúvida. Ei, a direção de Deus, ela não traz dúvida. Quando a gente segue a direção de Deus, ela não traz desconforto. Ela pode trazer desconforto no nosso modo de agir, mas ela traz paz ao nosso coração. E a gente precisa acreditar. Eu lembro que uma vez eu organizei uma viagem missionária para o Piauí. E a gente foi para o Piauí na minha igreja. E durante a trajetória da viagem, de organizar, chegava um para mim e dizia: rapaz, tu sabe que aquela estrada ali do Piauí é perigosa. Vocês vão de noite, tenha cuidado com assalto. Tenha cuidado com isso, tenha cuidado daquilo. A gente foi para um lugar chamado Marcolândia, e eu fui falar com o meu antigo pastor e disse para ele: siga a direção que Deus lhe deu, fique tranquilo. E as pessoas vinham um ou outro e diziam: olha, vai dar errado essa viagem, vocês vão ser assaltados, vão levar tudo. E eu ficava na minha. Teve gente que até sonhou, uma irmã do círculo de oração sonhou o ônibus que a gente estava sendo assaltado e o povo apanhando. E ela dizia no sonho que o mais que apanhava era eu. E eu dizia: Jesus, eu não vou desistir, porque esse nome foi o Senhor que colocou e eu vou até o final. Esse nome foi o Senhor que colocou e eu vou até o final. E de repente, irmão, chegou um policial, amigo lá da nossa igreja, e disse: rapaz, essa semana pegaram um ônibus lá no meio da estrada. Não vai, está aqui minha mãe está aqui. E está aqui minha esposa, e sabe, quando Deus me dá uma direção, o sangue vai dar na canela, mas eu vou até o final. Eu posso me quebrar todinho, mas se Deus me der uma direção, eu vou até o final. Porque não foi homem que me deu, não foi amigo que me deu, não foi o pastor da igreja que me deu, foi Deus que deu. E se Ele deu, Ele se responsabiliza pelaquilo que Ele fala. Deus deu a direção e você acha que foi tudo certo? Chegou lá na viagem, a gente contratou um palco e um som bem grande, o único que tinha. Quando chegou na hora, o camarada recebeu outra proposta para tocar numa banda do mundo e foi para lá. E aí improvisamos, pegamos um caminhão. Eu digo: pastor, tem alguém aqui com paredão? Tem. A gente alugou um paredão, aqueles pancadão mesmo, o cara botou assim. Eu digo: bota aí. Arrumamos uma mesa de som, vamos botar aí. E o pastor de lá, ele nem acreditava, ele dizia assim: meu irmão, eu acho que o povo não vem para o culto não. E eu dizia: pastor, se não vir ninguém, está tudo certo, mas eu vou seguir a direção de Deus. Quando foi naquele dia, daquele culto, naquele sábado, de tanta coisa que já tinha dado errado, e eu dizia: Senhor, eu estou na tua direção. Senhor, eu estou na tua direção. Senhor, está dando errado, mas eu estou na tua direção. E aí o pastor já fazia 5 anos que estava naquele lugar. Pregamos uma mensagem na hora do apelo. Ele tinha um grupo de futebol, que era 70 meninos, que ele ensinava 2 vezes na semana. E aí, 5 anos e nenhuma criança, nenhum adolescente, jovem daquele tinha se convertido. Quando foi na hora do culto, 50 jovens se converteram para o Senhor Jesus. 50 jovens disseram sim. Quando nós fomos ver, já tinham 120 pessoas entregando a vida para Deus. E eu disse naquele dia: ainda que tenha dado algumas coisas fora do lugar, Deus, Ele cumpriu com aquilo que Ele falou. Deixa eu dizer alguma coisa para você aqui. Não é porque Deus deu a direção que vai dar tudo certo. Não foi porque Deus deu a direção e vai estar tudo bonito. Alguma coisa às vezes vai sair do lugar. Mas quando está saindo do lugar, Deus está dizendo: eu estou preparando você para você seguir a direção. Eu estou aqui colocando você para você continuar na direção. Eu estou aqui fazendo as coisas para com que você possa chegar aonde eu quero que você chegue. Deixa eu dizer para você aqui: não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. A direção de Deus tem o lugar certo. A direção de Deus vai te levar para o lugar certo, para a promessa certa. Eu não estou vendo nada, mas Deus está trabalhando e está dizendo: eu estou fazendo. Continue. Ainda que o povo não entendeu o que era colocar a pedra no ombro, mas eles colocaram e disseram: vamos fazer, vamos seguir. Qual é a pedra que você está disposto a colocar no ombro e dizer: eu vou até o final? Qual é a pedra? Não sei. Qual é a pedra que você tem que botar e dizer assim: eu não desisto, ainda que ela esteja pesada, mas eu estou até o final.
Ainda que esteja com dificuldade, mas eu vou até o final. Foi como o Carlinhos falou aqui domingo passado, que tudo aqui se acabou na água. A água cobriu tudo aqui, mas ele não desistiu. Por quê? Porque era a direção de Deus. Ei, deixa eu dizer para você, vai desistir agora por quê? Porque a pedra está muito pesada? Vai parar agora? Vai parar por quê? Porque tem A e B dizendo para você pare? Não. Entre o que o seu amigo diz, entre o que alguém que você conhece diz, fique com a palavra que Deus diz. Porque Deus, ele não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus, ele fala, ele cumpre. Só que às vezes a gente quer que Deus cumpra agora. A gente quer que Deus faça agora. E às vezes me parece que a direção de Deus, às vezes, que ele dá, é totalmente o inverso daquilo que nós estamos vivendo. É totalmente ao contrário. Senhor, como é que o Senhor deu essa direção e está tudo dando errado? Está tudo desse jeito aqui. Como é que o Senhor deu uma direção e eu não estou vendo as coisas se mover? Escute, o tempo é de Deus. É Deus que controla o tempo. Ele controla o tempo, ele manda no tempo, ele rege o tempo. Ele não depende do tempo. O tempo é que está sobre o seu domínio. E não é o domínio que está sobre o tempo. É Deus que domina o tempo. É Ele que domina os segundos. É Deus que domina cada minuto. É Deus que domina. A Bíblia diz que Ele chama raio pelo nome. A Bíblia vai dizer que dos trilhões de estrelas que tem no céu, Deus, Ele sabe de cada uma. Ele conhece cada uma. Deus, Ele sabe. Nós estamos vendo agora. Deus já está lá na frente. Deus já está lá na frente. A gente está começando aqui agora, mas Deus já está lá na frente. A gente está começando aqui sem baterista, sem tecladista, sem algumas coisas, mas lá na frente vai ter 30, 50 pessoas no louvor. A gente não tem acólito, mas lá na frente vai ter 2 fileiras, 3, quem sabe, de acólito. A gente agora só temos 2, mas lá na frente essas cadeiras vão estar todas preenchidas. E às vezes a gente está conversando e a gente quer que isso aconteça amanhã. E eu posso dizer aqui, está conversando eu, Carlinho, às vezes, Milena, Priscila. E a gente, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu sei que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer no tempo dEle. Irmão, e se Deus não fizer? A gente não pode se desmotivar, porque a obra é dEle, quem manda é Ele, quem toma conta é Ele que vai trazer, é Ele que vai mandar, é Ele que vai doar, é Ele que faz tudo. Nós estamos apenas como um servo, dizendo, faz, Senhor, faz no teu tempo, faz na tua hora. Adoniran Judson, um grande missionário na Birmânia, ele foi para a Birmânia porque Deus disse a ele, vai para a Birmânia e prega a minha palavra. Quando ele chega na Birmânia, ele começa a pregar a palavra do Senhor. Algo acontece, e o que aconteceu foi que ele passou 10 anos pregando a palavra e ninguém se converteu. Adoniran Judson, ele escreve um papel, e aí o papel ele escreve dizendo, Deus é o Deus da Birmânia. Ele escreveu tudo errado, porque ele não sabia a língua birmanês. Ele guarda aquilo ali. 12 anos depois um homem chega e pega aquele papel e viu que o nome estava errado, tinha alguma coisa errada. Vai perguntar para ele. Antes disso, ele manda uma carta para a sua igreja, dizendo que ninguém tinha se convertido. 12 anos depois, ele manda uma carta novamente para a igreja, dizendo que 6 pessoas tinham se convertido, 12 anos depois. Algo interessante é que ele bota lá na carta dizendo, olha, não se animem muito, porque eu não sei se eles vão se firmar. Já estou aqui há 12 anos e até agora nada. Aquele homem morreu, Adoniran Judson morre, hoje não é mais Birmania, é Mianmar. Ele morreu, e fizeram os antropólogos, fizeram um estudo naquela região. E foram perguntar às pessoas, você se converteu? Quem pregou para você? Quem pregou para mim foi o meu avô. Quem pregou para o seu avô? Foi o meu bisavô. Quem pregou para o seu bisavô? Foi meu pai. E assim foi, meu pai, meu avô, meu bisavô. A geração, quando os antropólogos disseram, não é possível esse povo todinho aqui ter se convertido. Mais de 200 mil almas se converteram naquele lugar, por um homem que não desistiu de pregar o evangelho. Escute, seguir a direção de Deus é muito difícil,
porque a gente recebe hoje e já quer amanhã. A gente está aqui agora, mas a gente já está animado. Não, vai vir isso, vai vir aquilo, vai vir. Mas e se não vier? Se não vier, glória a Deus por isso. Se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus. Irmão, e se não aconteceu? Glória a Deus, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Eu recebi, há uns anos atrás, 3 propostas. E uma delas foi a mais, vamos dizer assim, foi a que mais mexeu no meu coração. Um pastor amigo chegou para mim e disse: olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Estava ele, a esposa e mais 2 irmãos da igreja, de uma igreja em outro lugar, em outro estado. Alexandre, eu estou precisando de um pastor aqui. E para morar na casa da igreja, já está toda mobiliada, tem tudo. E eu queria saber se você queria assumir, porque se tu não assumir, a gente vai fechar a igreja. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um carro, eu tenho um carro aqui, eu tenho 3 carros, vou te dar um. Tu vai ficar com o carro, tu vai estar na igreja, e depois a gente vê aí como é que ficam as coisas. Eu posso pagar você tanto, porque eu não posso estar me deslocando de Recife para cá. E eu disse para ele: você me dá quanto tempo para eu orar? 1 semana você tem para orar. No outro dia, eu fui com aquilo no meu coração, dizendo: 1 semana é muito pouco. Falei com ele novamente: olha, me dá mais um mês aí que eu vou estar orando na madrugada e vou estar perguntando para Deus. Não passou-se nem 1 semana, Deus falou ao meu coração: não é isso que eu tenho para você. E passou-se aquilo ali, eu recebia mensagens, amigas, senhoras de oração, dizendo para mim: olha, qual é a decisão que tu precisa tomar, porque Deus mandou lhe dizer que ainda não é o tempo dele. Ninguém sabia de nada, só eu que sabia, que ainda não é o tempo dele. E eu dizia assim: Senhor, se eu não assumir, a igreja fecha. Ele disse que só tinha eu, e agora? E as palavras eram: não vá, não é a hora, não chegou a sua hora, não é. E eu ficava pensando, e eu disse: e agora eu vou ligar para ele. Liguei para ele e disse: e aí, tu começa quando lá? Eu digo: eu quero dizer para você que Deus disse que não era para eu ir. Ele ficou triste, fechou a igreja, mas eu segui a direção de Deus. Às vezes você vai precisar dizer não. Às vezes, mesmo que seja difícil, você vai precisar dizer não. A primeira foi a direção. A segunda é que por eles estão seguindo a direção, Deus estava cuidando deles com a proteção. Josué 4, do versículo 12 ao 15, o texto vai dizer assim: os homens da tribo de Ruben, de Gad e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparado para lutar à frente dos israelitas, como Moisés o tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou a Josué à vista de todo Israel, e eles respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança e que saiam do Jordão. E Josué assim lhe ordenou, e eles saíram. A passagem do Jordão era o caminho que Deus tinha dito para eles passar. Todos aqueles que estavam sobre a responsabilidade de Josué, eles passaram. E eu aprendo é que quando Deus ele dá uma direção e nós seguimos, vai ter proteção de Deus para nós. Nem toda direção Deus vai estar nos protegendo, mas se Deus, não quer dizer que Deus não vai estar nos protegendo, Ele vai estar. Agora, não é porque que algumas coisas deram erradas que a gente pode dizer: Deus, e aí a proteção? Quando Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, os cavaleiros de Faraó vinham atrás, querendo pegar o povo para trazer o povo de volta. E o texto conta que quando o mar vermelho se abriu, eles passaram. Depois que todos eles passaram, o mar voltou-se normal. E os cavaleiros de Faraó foram engolidos pelas águas. Aqui não tinha cavaleiro de Faraó. Aqui não tinha carro nenhum atrás deles. Mas Deus estava com as águas levantadas para que eles pudessem passar. Não tinha embarcação para eles passarem o Jordão. Não tinha barco, não tinha nada, não tinha canoa, não tinha jangada para eles passarem o Jordão. Como é que eles iam passar? Como é que todo aquele povo ia passar? Passaram todos eles, e depois que todos eles passaram, as águas do Jordão voltaram ao normal. Você lembra do profeta Elias?
Elias, em 1 Reis capítulo 17, Deus ele deu uma direção ao profeta Elias: vá para o ribeiro. Existia-se uma seca terrível naquele lugar, e Deus disse para o profeta Elias: vá para o ribeiro. Lá no ribeiro ele foi sustentado por corvos. A seca estava dominando aquela região de Israel, e Elias estava bebendo água do ribeiro, estava sendo alimentado pelos corvos. 1 Reis capítulo 17, do versículo 18 em diante, Deus disse assim: Elias, vai agora para Sarepta, porque eu ordenei a uma viúva que ela te sustente. Quando o profeta Elias chega na casa da viúva, ela diz: olha, eu não tenho nada o que comer, eu vou preparar para mim, para o meu filho, e depois eu vou morrer. Elias disse: vai lá, faz primeiro para mim, e que a farinha da panela não vai faltar, e o azeite não acabará. A mulher seguiu a direção. Veja, aqui há uma sequência. Elias seguiu a direção de Deus, a mulher seguiu a direção de Elias, e o milagre se multiplicou. Qual é a direção que você tem seguido? Aqui, Elias seguiu a direção de Deus, a mulher seguiu a direção do profeta, e o milagre aconteceu. Todas as vezes que um profeta de Deus, ele dá uma direção a você, vinda da parte de Deus, e você segue, tem multiplicação na minha vida e na sua vida. A gente não pode estar atrás de multiplicação. A gente não pode estar atrás de um evangelho muito fraco, onde estão pregando por aí os coaches, dizendo que você está com problema emocional, fique rindo, se alegre. Tem outros que estão aí com a teologia da prosperidade: olhe, você tem que ser rico. Se você for pobre, tem alguma coisa de errada acontecendo. Onde, na verdade, eu nem quero condenar o coach nem a teologia da prosperidade. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu quero dizer aqui é que a gente foi chamado para morrer. Evangelho significa que a gente foi chamado para morrer. Esse evangelho que ninguém está pagando o preço, que está tudo certo, tem alguma coisa errada. Elias, ele seguiu a direção de Deus, e Deus protegeu Elias. E quando o profeta, ele estava em um lugar, conta-se que o servo de Acabe, ele se encontra com Elias, e ele diz assim: olha, manda um recado para Acabe, manda lá um recado para Acabe, e diz para ele que eu vou me encontrar com ele. Aquele homem diz: meu senhor, não faça isso, porque não há um lugar que o rei Acabe não tenha mandado ir atrás de você. Não existe um, e ele não te achou. Se eu for lá agora dizer uma coisa dessa, ele vai me matar. Enquanto Elias estava seguindo a direção de Deus, tinha proteção de Deus na vida de Elias. Deixa eu dizer para você aqui nessa tarde: tem proteção de Deus sobre a tua vida. É o Senhor que está cuidando da tua casa. É o Senhor que está cuidando da tua família. É o Senhor que está cuidando do teu filho, da tua filha. Ah, irmão, tu não sabe como é que está lá em casa. Eu sei, poderia até estar pior, mas por que não está? Porque a mão de Deus está sobre aquele lugar. Pergunte para alguém que está com um filho ou uma pessoa na UTI. Eu trabalhei em UTI de hospital e eu sei. Pergunte a alguém como é o cuidado de Deus, quem acredita. Eu vi pessoas, um médico dizer: prepara tudo, porque aqui já não tem mais o que fazer. A gente já investiu até o último recurso, e agora vamos só esperar. E de repente, no outro dia, a pessoa começou a ter os seus batimentos cardíacos, foi desligando as drogas vasoativas, foi parando tudo, e de repente o médico disse: aqui não tem mais jeito. Deus olhou lá de cima e disse: eu ainda tenho promessa aí, eu ainda tenho coisa aí com essa pessoa. Não é, a última palavra não é dele, a última palavra é minha. E de repente, quando a gente vê, a pessoa recebeu alta. Irmão, talvez ela nem... Eu também vi gente morrer na minha frente. Eu vi crente morrer na época da pandemia. Eu vi pastores morrer na minha frente. Eu nem sabia que era, fiquei sabendo depois que estava morto. Irmão, como é que se explica isso? Eu não sei. Eu não sei. E eu também não vou ficar procurando explicação de Deus. Eu não sei. Também não vou, eu não vou. Mas eu sempre tenho uma convicção. É que Deus nos deu a direção para começar esse lugar aqui. Deus vai estar guardando esse lugar.
Deus vai estar protegendo esse lugar aqui dos ataques de Satanás, das ciladas. É Deus que vai proteger, é Deus que vai livrar a gente aqui da morte, é Deus que vai guardar-nos com seus anjos, é Deus que vai estar aqui, presente aqui, em cada parte desse instituto, em cada parte dessa rua. Domingo uma pessoa disse para mim, mas o lugar é perigoso, a rua é assim. Eu disse, meu querido, quem está guardando aquele lugar não é homem, não é mulher, quem está guardando aquele lugar ali é Deus. É Deus que está guardando. E tem gente que é crente, está na igreja, mas anda amedrontado. Eu estou com medo de assalto, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Não, a gente está aqui para viver o evangelho de Deus. A gente precisa ter precaução, precisa ter cuidado. Mas se a gente tiver medo de tudo, a gente não está acreditando no Deus que a gente serve. Terceiro, já estou caminhando para o final, é que do versículo 19 em diante, no 11º dia, no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão e disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, quando tivéssemos atravessados. Escute, eles atravessaram o Mar Vermelho, já tinham passado o Jordão, e a palavra aqui foi, olha, eles precisam lembrar que Deus fez no Jordão do mesmo jeito que fez no Mar Vermelho. Deixa eu dizer para você, do jeito que Deus fez lá atrás, Ele pode fazer agora. Do jeito que Deus fez no passado, Deus Ele pode fazer agora. Do jeito que Deus fez na vida de alguém, Ele pode fazer na minha e na sua. Não é que Ele vai fazer do mesmo jeito, mas Ele pode fazer. Hoje, as pessoas querem dizer como é que Deus tem que fazer. Hoje as pessoas querem dizer: Deus, se o Senhor fizer desse jeito aqui é melhor. E quando não acontece, quem é o culpado? É Deus. Querem colocar a culpa numa pessoa que não é culpada. Escute, faça uma reflexão. O Deus que fez no passado, Ele faz agora. Minha mãe está aqui, e ela teve um câncer de tireoide há anos atrás. E quando ela estava indo para a cirurgia, a gente estava no hospital, no Apivida, e eu estava dentro do quarto. E quando levaram ela na maca, eu estava de joelho dobrado orando por ela. Passa-se tempos e mais tempos, Deus curou a minha mãe. Ela pegou um câncer de mama, e um câncer que foi terrível. Mas todas as vezes eu dizia na minha oração: Senhor, o Deus que fez lá atrás é o Deus que faz agora. O Deus que fez lá atrás é o Deus que fez agora. E tem um detalhe: minha mãe foi operada na pandemia, onde todo mundo estava morrendo de Covid. E quando entrava-se na UTI de Covid, tinha que ser milagre mesmo, porque era rápido para a pessoa pegar o Covid e ser entubada, era muito rápido. E quando minha mãe, ela entrou na sala de cirurgia, eu estava na sala, na porta, e eu estava orando dizendo: Senhor, o Deus que fez lá atrás, Ele vai fazer agora. Quando o médico terminou a cirurgia, minha mãe, ela foi para a sala, foi para a UTI, porque ela foi entubada durante o processo. E quando eu cheguei para falar com ela, ela sabe. Eu fui falar com ela, a intubação foi tão terrível que quebrou um dente dela. E o médico disse assim: olha, ela está na UTI, mas está tranquila. E ele me falou o caso. E quando eu entrei lá, que eu saí daquela sala, que minha mãe disse: daqui eu vou para o quarto, está tudo bem, vá para casa. Quando eu saí daquele quarto, o Espírito Santo disse assim para mim: o que fez lá atrás, está fazendo agora. Ela foi curada de câncer, ela está aqui, ela foi curada do câncer. Deixa eu dizer para você, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O Deus que fez lá atrás,
Ele é poderoso para fazer agora. Ele é poderoso para fazer agora, não desista. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei se é uma luta no casamento. Eu não sei se é uma luta, seja ela ministerial ou qual for, não desista. Continue acreditando que Deus fez lá atrás, Ele faz agora. No versículo 24, eles chegaram em Gilgal. E Gilgal significa tirados. A palavra Gilgal significa tirados. Eu penso que quando eles chegaram em Gilgal, olharam para as pedras, eles disseram: foi Deus que nos fez passar. Foi Deus que nos tirou daquele lugar. Se Deus não tirar você, ninguém tira. Se Deus não fizer, ninguém faz. Não é pela força. Não pode ser. Não chegaram em Gilgal pela força. Eles não chegaram em Gilgal pelo conhecimento. Eles chegaram em Gilgal pela direção. Não foi por influência que eles chegaram em Gilgal, mas foi a direção. Eu aprendo, meus irmãos, o versículo 24 encerra-se dizendo que foi a mão do Senhor. E Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, que para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Hoje nós estamos aqui, mas foi a mão do Senhor. Milena, Carlinhos, Natália, esse lugar poderia ter sido destruído, não poderia mais ter sido levantado, mas foi a mão do Senhor. Talvez a gente não estaria nem aqui se não fosse a mão dele. Não foi por força, nem foi por influência. É o que está lá em Zacarias, mas foi pela força do Espírito Santo. Se nós estamos aqui, é a mão dele. É a mão dele que nos sustenta. É a mão dele que nos guia. É a mão dele que nos protege. Isaías vai dizer que a palma da mão dele é tão grande que o mar cabe dentro da palma da mão dele e fica pequeno diante da mão de Deus. O que eu e você não conseguimos fazer, a mão de Deus faz. O Espírito de Deus faz. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, mas que você saia daqui nessa noite dizendo: é a mão do Senhor. Ainda não deu certo, ainda estamos no processo, mas é a mão do Senhor. Ainda está as coisas se ajustando, é a mão do Senhor. É a mão do Senhor que vai trazer membro para essa igreja. É a mão do Senhor que vai entrar dentro de Marcos Freire, aqui dentro desse lugar, e o nome dele vai ser proclamado e exaltado. A mão do Senhor vai fazer o que a gente não consegue fazer. O Espírito dele vai soprar sobre esse lugar, e vai soprar nas casas e nas pessoas. Deixa eu orar aqui com você. Espírito Santo, obrigado pela tua direção. Obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que a gente possa sair aqui convicto da direção que o Senhor tem nos dado. Eu não sei qual é a decisão que essa pessoa precisa tomar amanhã, mas que ela não venha tomar uma decisão errada, Senhor. Que o Senhor coloque no coração dela a decisão certa. Senhor, não permita que essa pessoa resolva essa situação amanhã, se o Senhor não colocar a tua mão por cima dela. Eu não sei para quem é, Senhor, mas que a tua presença esteja aqui conosco. Que a tua presença esteja aqui na Missão Ágape. Coloca a tua mão aqui sobre nós, Senhor. Nós estamos aqui dizendo, somos dependentes do Senhor aqui. E que a tua mão esteja sobre nós. Muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você diz, você pode dar um aplauso ao Senhor.